Oi, gente. Eu sou Kael Lopes, para quem não me conhece, e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema bem importante para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento, que é o tálamo, a meditação e o coração. Eu fiz uma relação entre esses três temas para que a gente possa integrar todas as atividades que envolvem essa circuitaria que nos compõe, para que assim nós possamos adentrar mais profundamente na nossa essência e expressar mais verdadeiramente as verdades do nosso coração. Dessa forma, eu aqui acredito que a neurociência ela é uma grande aliada nossa no nosso autodesenvolvimento, no nosso autoconhecimento. Por quê? Quando a gente reconhece as nossas estruturas cerebrais, a gente começa a compreender que elas não são apenas estruturas físicas, mas que elas têm uma grande conexão e uma grande ligação com os nossos circuitos sutis e, portanto, com toda a espiritualidade que compõe o nosso universo, a nossa fonte criadora. Assim, eu parto do princípio aqui do nosso coração, porque ele tem toda uma conexão através de muitas inervações com as nossas estruturas cerebrais, e a gente vai desmembrando, dissecando isso ao longo desse vídeo aqui. Então, o nosso coração, ele tem uma capacidade profunda de conexão com o divino, porque ele acolhe a nossa consciência. O nosso coração é morada da nossa consciência. E a ciência, ela já explica isso de certa forma quando ela reconhece que é o coração o primeiro órgão a se formar no nosso circuito físico quando estamos dentro do útero de nossas mães. Então, lá no útero, a gente está formando o nosso coração e a gente leva 21 dias para que essa informação se complete, para que esse coração se forme. Quando o coração, então, ele se forma, ele tem a capacidade de criar outras estruturas. As células, com todas as suas divisões, meioses e mitoses, têm a capacidade ali de criar as demais partes do nosso corpo. Então, o nosso cérebro, ele dá criação, ele cria o nosso encéfalo, por exemplo, né? A partir do coração a gente cria o encéfalo e aí conecta já o nosso chakra coronário ao nosso chakra cardíaco. A gente tem essa conexão íntegra desses dois centros energéticos, desses dois chakras, desses dois centros biopsíquicos. E nessa criação desse campo cardíaco, o espírito que está se preparando para encarnar conecta os seus filamentos a esse grande campo, para que assim a frequência daquele espírito possa ser transferida para aquele corpo, para que haja conexão dos filamentos energéticos, para que haja toda essa troca, essa interação do espírito com o físico, né? Da espiritualidade com a matéria. E aí a gente fica conectado com esse nosso veículo de informação, que é o nosso corpo físico que a Terra cria, que a Terra nos empresta. Quando esse campo todo ele é gerado, a gente tem a capacidade de enviar informações às nossas demais estruturas. Se a gente tem um coração, a gente tem a capacidade de um bombeamento, seja ele a nível físico ou a nível energético. Então, tudo chega no coração e do coração é levado para demais partes, né? Aí leva para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central leva ao sistema nervoso periférico, retorna ao coração, faz a reciclagem, leva de novo, e assim a gente fica, né? E a gente cria todo o nosso campo físico e o nosso campo energético, eletromagnético, bioeletromagnético, né? Porque é físico também, é biológico. Assim, com toda essa condução, a gente tem inervações específicas, não somente o nervo vago, que é o mais conhecido,
mas muitas inervações que levam a informação do campo cardíaco. Eu vou usar campo cardíaco para me referir tanto ao corpo físico quanto ao corpo sutil, tá? Então, o campo cardíaco, ele leva a informação através de inervações físicas e através dos canais de energia ao cérebro, ao encéfalo. Quando chega no encéfalo, distribui essa informação a todas as estruturas nervosas. E uma dessas estruturas, que é muito importante, todas são, né? Todas em união fazem ali a transferência e o armazenamento de dados. Mas hoje eu quero falar de uma específica, que é o tálamo. O tálamo, ele é a nossa secretária eletrônica. Ele recebe tudo e armazena para que depois ele possa fazer uma redistribuição, para que ele possa distribuir aquelas informações às demais estruturas, para que então gere uma liberação de neurotransmissor, para que vire uma neuroquímica, para que a gente expresse até mesmo o nosso campo emocional, né? Então a nossa emoção ela vira neuroquímica porque primeiramente ela vem para o coração, ela é levada através das inervações dos canais sutis às estruturas, é ali traduzida e então expressada. É todo um circuito, né? Então o tálamo, voltando para ele capta essa informação e armazena. Conforme a gente tem a capacidade de reconhecer as informações que o tálamo capta, a gente consegue liberar a informação e trabalhar essa informação. E aí vem o autoconhecimento dentro desse circuito todo. Porque conforme a gente acessa o coração, a gente acessa a estrutura cerebral do tálamo, acessa a informação que está armazenada lá, consegue através dele compreender os pacotes informacionais do nosso campo emocional, trabalha aquele campo e libera o nosso circuito de informações densas, por exemplo. O tálamo, como um grande captador, como uma grande secretária eletrônica, ele vai captar a informação, seja essa informação de campos muito sutis ou de campos muito densos. Ele capta, ele é um captador, ele não é um diferenciador, tá? Ele não faz a diferenciação, ele é um captador. Então ele vai captar tanto informação do teu próprio registro acástico, dos teus mentores, guias, orientadores, amigos espirituais, seja como tu gosta de chamar aquele que te acompanha, que te auxilia, como também informações densas, de regiões mais densas do plano da quarta dimensão ou do nosso próprio campo. Vai ficar ali. Como então que eu vou fazer para acessar essa informação do tálamo, para que o meu circuito ele esteja o tempo todo reciclando e não aglutinando energia e criando um monte de vazamento energético? Eu vou meditar. Eu vou parar de ficar num looping mental, eu vou me sentar comigo mesmo, eu vou respirar, eu vou sentir o meu coração, eu vou sentir as batidas do meu coração conforme eu consigo, de forma bem passiva mesmo, passiva no sentido de estar receptivo ao ar que adentra os nossos pulmões, sem controlar, sem fazer um controle de inspire em 10 segundos. Não, faz ali relaxadamente. Apenas deixa a informação da oxigenação chegar no teu coração e do teu coração ser levada ao teu sistema nervoso central, ser levada ao tálamo e o tálamo retransferir essa informação às demais estruturas e elas retransferir novamente a todas as tuas células. E aí há um relaxamento. Nesse relaxamento, tudo aquilo que fica preso no nosso cardíaco, de angústia, de dor, de ressentimento, de mágoa, de medo, de influências negativadas que nós mesmos nos causamos, traumas, elas vão se afrouxando. E nesse afrouxamento a gente vai conseguindo ter mais discernimento, porque a gente consegue liberar
essa carga densa energética e consegue acessar essa estrutura cerebral através da meditação, porque a gente está ali reciclando, né, a energia, está oxigenando, está impedindo a oxidação das células, dos neurônios, das estruturas, e aí a gente vai conseguindo perceber coisas que antes não percebíamos quando não meditávamos. Porque a gente tem acesso ao coração, que é o campo primordial da nossa criação. A gente pode observar isso em Jesus mesmo. Jesus tinha um campo cardíaco muito ampliado, porque ele tinha conexão plena com o seu coração. Dentro dessa conexão plena com o coração, ele conseguia expressar o amor divino universal por todos e tudo. Porque ele não sujava o campo da mente com traumas, como muitas vezes nós criamos aqui por não compreender os pacotes de informação que estão nos nossos campos emocionais. Então ele, como não tinha isso, não tinha trauma, ele conseguia ter esse campo mais expansivo. E fica, acredito eu, um convite a partir dessa informação do campo cardíaco misericordioso de Jesus. Por quê? Se a gente não tem trauma, logo a gente não tem sujidade na nossa mente, logo a gente acessa a informação do tálamo de forma íntegra, logo a gente conecta com os nossos mentores de forma integral, com o nosso plano sutil, espiritual integral, de forma integral. E aí logo a gente não vai ter preconceito, não vai ter julgamento, não vai querer brigar com o outro, não vai ser reativo, até porque o nosso coração ele também está conectado ao nosso córtex pré-frontal. Quanto mais limpo está essa conexão, córtex e coração, mais a gente tem atitude clara, mais a gente tem coerência nas nossas atitudes, menos a gente é reativo, agressivo, mais a gente consegue planejar as nossas ações mediante ao outro ou a uma situação. Tudo porque a gente está fazendo uma grande reciclagem através da meditação, acessando o nosso coração, limpando o nosso tálamo e assim a gente criando todo esse campo de energia funcional para dentro do nosso circuito e consequentemente para fora. Porque o coração ele é a expressão pura. O coração ele não mente. A mente pode mentir, mas o coração não mente. Então tudo aquilo que tu sente é real. Agora, o que a tua mente te conta pode ser um monte de lorota, né? Então, para não cair nas lorotas que a nossa mente conta, a gente acessa a profundidade do nosso campo cardíaco para acessar a nossa consciência una com a luz da fonte criadora. Então, aqui fica uma reflexão mesmo, um aprendizado, talvez, mas uma filosofia mesmo de campo cardíaco, porque o coração, ele expressa, e nessa expressão a gente não freia a informação que vem da consciência, né? Ela simplesmente ela simplesmente se expressa. E nessa expressão não há como mentir um campo, porque a energia ela salta espontaneamente do cardíaco porque ela está em conexão direta com a nossa consciência. Um mentor uma vez me trouxe, o Nortron, ele trouxe assim, que nós, enquanto sociedade, tínhamos que desenvolver a conexão cardioconsciencial. Na época eu ficava viajando, pensando assim, uau, deve ter uma lemniscata, né, um 8, um símbolo do infinito, que envolve o nosso campo cardíaco e o nosso chakra coronário. Eu ficava viajando nisso, assim, com a informação que ele trouxe. Hoje, eu entendo que o que ele queria dizer é que a conexão cardioconsciencial ela é aqui, una. É esse campo. Porque a consciência está conectada ao coração. E assim, a gente acessa, de fato, a informação límpida
E é isso. Se fez sentido para ti, te convido a comentar aqui, a trazer também a tua filosofia e te convido também a conhecer todas as terapêuticas que são ofertadas e por mim, para que assim também a gente possa, em união, se auxiliar, se assim você sentirem, se assim tu sentir que precisa de algum auxílio, com algum trauma específico que não está dando conta, com alguma emoção que não está conseguindo desafogar, porque às vezes a gente precisa. A meditação é o caminho, sim, mas às vezes a gente precisa desse auxílio também de um irmão terapeuta, tá bom? E é isso, a gente se encontra num próximo vídeo.